Oi, gente, tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui para gravar mais um podcast de Novos Começos. E eu tenho certeza que você vai amar a história de hoje, vai falar muito ao seu coração. Então vamos lá ao nosso episódio de Novos Começos. Pois é, gente, e o meu convidado de hoje é uma pessoa conhecida de todo mundo, é o nosso amado Ângelo, Pastor Ângelo, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, eu agradeço imensamente pela oportunidade de hoje. Estar aqui com vocês. Que bênção, glória a Deus. A gente sempre vê, né, Pastor Ângelo lá na frente e tal, mas eu estava falando com ele aqui um pouquinho antes da gente começar. Tudo tem um começo, né, gente? A gente olha, vê, acha que nasceu pronto daquele jeito. E não é assim. Então, nós queremos saber como é que você conheceu Jesus. Ou como é que Jesus te encontrou, você foi encontrado por ele. Conta aí pra nós. Sim, eu tive uma oportunidade, eu sou de Belo Horizonte, né? Na rua que eu morava. Nem dá pra saber que ele é mineiro, né, gente? E me entregaram um folhetinho na rua, estava tendo um culto na rua, e eu lembro que 4 irmãs e um irmão, e eu passando, eles me entregaram um folhetinho, e o folhetinho, a mensagem, eu até lembro hoje, Jesus te ama, não tinha mais nada na frente, e atrás tinha uns versículos, que eu não me interessei muito em ler, e através desse folhetinho eu fui entender um pouquinho mais, né, de quem era Jesus. Na verdade, depois eu até joguei o folhetinho fora, né? Mas eu vim de uma tradição, né? Católica, né? Meus pais, a minha avó, a família, né? E como todos um dia praticam, né? A minha avó, ela se interessou pelo ocultismo, espiritismo, né? Na verdade. Então a família toda foi atraída por esse lado, além da gente ter uma prática de igrejas, né, aos domingos, aos sábados, né, e a gente começou a enraizar um pouco nisso. Então, eu me lembro que me contaram, eu ainda era pequeno, sobre uma queimadura que a minha avó teve, né, ela foi esquentar uma água e do nada a água transbordou lá e queimou a minha avó toda. Já tinha essas marcas, a sequela, né? E depois, com o passar do tempo, eu já fui entendendo o que era isso, ocorreu isso. E através da minha avó, o meu pai, meu tio, a minha tia, foi se interessando por esse lado a ponto de me levarem para esse lado, né, de ocultismo. E eu não fui me interessando, eu fui obrigado a ir porque eu tinha que acompanhar o pai, né? E era pertinho da minha casa, e as pessoas começaram a gostar de mim, que era o filho do fulano. Então as pessoas queriam saber quem que era o filho do fulano, e esse fulano era eu. Então isso foi me aprofundando um pouco mais, né? E a ponto de eu participar desse lado, né, o ocultismo, não de participar no sentido de fazer o ato, mas de ver a ponto de eu querer me interessar mais por isso. Então a minha família vem dessa linhagem, né? Bem voltada para o espiritismo. Bem voltada para o espiritismo. Na verdade, é muito interessante isso, que o brasileiro, né, não só o brasileiro, mas eu vou falar do Brasil, que é onde a gente está inserido, a gente percebe que existe muito essa coisa da religiosidade nesse sentido. Então, assim, se é do bem, isso aí faz bem, né, só faz o bem para as pessoas elas entram, né, em algumas coisas, em alguns relacionamentos religiosos, sem entender a verdade daquilo que está por trás, achando que, se fala o nome de Jesus, se fala o nome de Deus, está tudo certo. E quando, na verdade, existem muitos lugares, hoje, infelizmente, existem algumas religiões que têm crescido até a busca por elas e que as pessoas não entendem o mal que está por trás dela, né? Sim, engraçado que tudo é feito através de um convite. Você é sempre convidado para ir no casamento, para ir numa formatura, alguém te faz o convite. E esse convite, muitas vezes você se estende a outras pessoas também. Como você se sente bem, você quer levar outras pessoas. E muitas vezes nesse sentido, hoje eu tenho esse entendimento, né? Que as pessoas estavam cegas a respeito daquilo. Como você disse, que era tentando fazer o bem, em ajudar,
né, sem intenção nenhuma, e acaba que no final eu entendi que não tinha nada de muito bom nisso, né? Que sempre teria uma troca, sempre existia uma troca. É isso que eu queria te perguntar, em que momento que você entendeu que isso não era para você, que havia algo ali que não era exatamente o que você pensava e que Jesus realmente entra para fazer esse divisor de águas aí? Sim, como eu disse, eu tinha recebido esse folheto, né? Que Jesus me amava, e na mesma rua que eu morava, tinham as pessoas que eram crentes, né? Então, eles sabiam quem eu era, de quem eu era filho, e começaram a fazer alguns convites para mim. Vamos na igreja, eu quero te convidar para ir na igreja, vamos no culto comigo, tal. E eu não ia, porque eu entendia que aquilo que eu estava vivendo naquele momento era algo de grande valia para mim. Eu achava que estava no caminho correto. Até que um dia eu conheci Luciana, né, que hoje é minha esposa, e ela me apresentou Jesus. Luciana era crente, então, quando vocês se conheceram? Luciana era crente, ela me apresentou Jesus, e eu comecei a entender algumas coisas, né, a respeito de Jesus, e só abrindo um parêntese, nesse lugar onde eu ia, eu tive a oportunidade, não muito boa, de ver sacrifícios, né, a ponto de a pessoa cortar uma cabeça do pintinho e aquele sangue, né, porque eu entendo que o sangue ele é vida, né, então o sangue ele é uma moeda, como Jesus derramou por nós o sangue, né, então tinha esse sacrifício, uma coisa muito interessante. Todas as pessoas que eram mais ligadas, mais à frente desse trabalho, eles saíam de frente para o altar, nunca saíam de costa para o altar. E quando saíam, eles batiam a cabeça no chão, na saída. E engraçado, uma coisa que me chamou muita atenção na minha família, né? Hoje eu tenho entendimento a respeito disso. A minha avó, ela, como se diz, puxou todo mundo nesse negócio aí. Ela morreu com problema de Alzheimer, mas teve a oportunidade de aceitar Jesus antes de morrer. Amém. Ela não falava na cama, ela não falava nada. E como eu te disse, na minha caminhada eu comecei a conhecer o Senhor. Eu chamei um pastor, ele foi lá na casa dela, fez um apelo para ela, ela não falava. Na hora do apelo, ela aceitou Jesus, ela abriu a boca, confessou Jesus, se arrependeu. Depois disso, passou 2 dias a ver ela falecer. Uau. Eu tive a oportunidade, meu pai também teve um problema de Alzheimer. E momentos, uns 4, 6 meses antes de ele falecer, ele teve a oportunidade de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. A partir disso que ele falou, ele confessou, nunca mais ele falou. Meu Deus. Meu tio teve o mesmo problema de cabeça. Então eu vejo uma consequência nisso. Sim, com certeza. Nesse bater a cabeça, nessa reverência, sabe, no mundo espiritual, isso é muito sério. E com isso, Luciana me apresentou profundamente mais Jesus, né? Então, os 2 amores da sua vida. Primeiro, ela te apresentou o maior amor, isso mesmo, que é Jesus, e depois você conheceu a sua esposa. Engraçado que a mãe dela, né? A minha sogra, ela gostava muito dela. Ela falava assim, Luciana, mas o Ângelo, tal. E engraçado que eu andava, na minha crença, naquilo que eu cria, né? Eu andava com um galinho de arruda atrás da orelha. Nossa vida. Entendeu? Então, isso tinha um peso, né? Para a pessoa que conhece Jesus, né? Falou, o cara anda com uma galinha de arruda atrás da orelha. E ela foi entendendo isso. Eles foi me apresentando Jesus, o amor de Jesus para a minha vida. A ponto a irmã falou, Ana, que era minha sogra, falou, o negócio é o seguinte, a gente vai orar para o Ângelo ser salvo. Nós não vamos orar para Deus afastar o Ângelo, nós vamos ganhar o Ângelo, né? Então as irmãs se empenhavam em oração, oravam por mim, até que um dia a Luciana me convidou para ir num culto lá em Belo Horizonte, na Igreja Batista Lagoinha, e foi num sábado, eu também recordo. O pastor fez o apelo e eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Glória a Deus.
E engraçado que foi algo que tomou meu coração, né? Que abraçou meu coração. E a partir dali, a minha sogra, né? Começou a entender mais, me ganhar mais, a ponto das pessoas confundirem, acharem que eu era filho dela. E não a Luciana. E não a Luciana. Olha só. E através disso, esse amor do Senhor na minha vida, e fui se transbordando, a ponto de eu não meço esforço para que as pessoas possam conhecer esse amor de Jesus, Amém. sabe? Porque foi algo que me tirou de onde eu estava. Sim. Eu sei literalmente onde eu estava hoje, sabe? Eu estava cego, eu não conseguia ouvir, eu não conseguia falar algumas coisas, mas através desse entendimento da revelação do Evangelho na minha vida, hoje eu posso falar que Jesus me ama assim, um amor imenso que eu não consigo explicar. Glória a Deus. E eu preciso que as pessoas entendam desse amor, porque eu sei de onde Ele me tirou. Glória a Deus, glória a Deus. Coisa linda, né, gente? Você vê que, às vezes, muitas coisas acontecem. Eu também venho de uma cultura católica, né? Aliás, eu tenho recebido umas mensagens. Olha isso, bastidores, produção. Eu tenho recebido mensagem falando, quando é que vai ser o seu podcast? Quero saber quem que vai me entrevistar. Ainda não sei se é o João Pedro, se é o Vinícius, se é o Marcos, mas enfim, uma hora vai dar certo, gente. Mas eu também venho dessa mesma cultura. E algumas coisas, elas vão entrando na nossa vida de uma maneira ingênua, né? E a gente acha que não tem nada de mal. E a gente não entende a questão da realidade do mundo espiritual. E a grande verdade é que nós temos duas forças que não são iguais. A força das trevas, sim, e o reino das trevas e o império, o reino da luz e o império das trevas. Não são iguais, por quê? Porque a Bíblia é muito clara em dizer que Jesus já venceu na cruz do Calvário, que Ele rasgou toda a cédula de dívida que nos era contrária, que o nome de Jesus está acima de todo nome. Então, por isso que não é uma batalha de igual para igual. Agora, uma coisa é fato. As trevas, elas operam a partir de legalidade. Então, Satanás, ele vai mentir, né? Ele é um mentiroso. E a Bíblia diz que ele se transfigura, inclusive, até de anjo de luz, para que, se possível, possa enganar até os salvos, até os santos. Então, nós percebemos que existe mesmo essa coisa de achar que é um anjo de luz. Então, se há um anjo de luz, ali é luz, é do bem. Não, gente, nós precisamos ir para onde? Qual que é o nosso princípio? Palavra de Deus. Como que Deus se deixou conhecer? Pela palavra dele. Sim. E essa palavra aponta para quem? Para Jesus. Não tem outro jeito. Esse é o padrão de Deus. Então a gente percebe que todo mundo quer ser filho de Deus. Verdade. E glória a Deus, isso é muito bom. Porém, eu não posso falar assim, né, pro Ângelo e pra Luciana, quero ser sua filha. A partir de agora eu vou morar na sua casa porque eu quero ser sua filha. Existem padrões, sim, né? Que é a Ana e a Carol, sim, que são as filhas que cumprem esse padrão. Então, do mesmo jeito, Deus tem um padrão. Verdade. E aí, essa tradição religiosa de achar que é do bem, que fazer isso não está tudo bem. Não está tudo bem. O princípio é estabelecido pela palavra de Deus. E, às vezes, existem até alguns cristãos que não querem falar sobre isso porque não querem se indispor. Mas a gente precisa falar. Por quê? Porque esse é o princípio de Deus. É verdade. E uma coisa que é bem clara que a gente não pode, de forma alguma, trazer uma acusação, né? Como eu estava cego, não tinha essa revelação. Hoje algumas pessoas vivem nessa mesma condição. Sim. Eu tenho que transportar esse amor para elas, como um dia me abraçou, para elas terem uma revelação, para que elas possam entender desse amor, também viver esse amor e experimentar desse amor. Exatamente. Porque hoje a gente vive num mundo que muitas vezes as pessoas querem acusar, né? Querem apontar o dedo. E para mim não apontar o dedo, apontar o Jesus como solução, para que meus olhos fossem abertos e tivesse a revelação da palavra na minha Exatamente. Vida. Eu gosto muito de olhar da seguinte maneira. Você discutir com uma pessoa que não tem ainda o entendimento da palavra é como você querer falar para um cego de nascença a diferença de azul claro e azul escuro. Ele não conhece o que é azul. Verdade. Como é que você vai querer? Não, porque... Então, assim, verdadeiramente, o amor, ele vai ser esse processo, né, de transformação. Nós aqui, na nossa igreja, aqui na Lagoinha de Bragança Paulista, nós falamos muito sobre isso. E, às vezes, nós somos muito criticados, inclusive, por recebermos pessoas de todos os jeitos. Porque o que a gente entende?
que Jesus ele faz um convite para a gente vir como a gente está. O que vai acontecer? A palavra vai gerar essa transformação. Sim. A palavra de Deus, à medida que eu vou conhecendo a palavra, eu vou entendendo, né, como aconteceu com você. Opa, peraí, fui conhecendo esse amor. Chega um momento que eu vou percebendo que, peraí, o que eu estou vivendo não é isso, né? Verdade. E aí a palavra, ela vai começar esse processo de transformação e de limpeza dentro de nós, né? Isso é verdade, que a palavra realmente ela traz transformação, a ponto de você experimentar algo que você quer que as outras pessoas experimentem também, que você viu que trouxe para você uma transformação, uma mudança de vida, de comportamento, de caráter, de personalidade. Somente a palavra de Deus pode trazer isso e causar isso no ser humano, a ponto de ele ser, como você diz, parecido com Jesus, né? A gente precisa ser parecido com o Senhor. Com certeza, com certeza. Por mais que a gente não venha falar, mas que as pessoas possam olhar para nós e ver assim, aquela pessoa tem algo diferente, aquela pessoa tem algo que me ofusca os olhos, que eu preciso, e essa pessoa é Jesus Cristo. Eu não sei de quem é uma frase que diz que talvez nós vamos ser o único sermão que alguém vai ouvir. Ou seja, através da nossa vida, né? Nós vamos ser a única pregação que alguém vai ter na vida, através desse conhecimento com a gente. Tá, e aí você conheceu Jesus, mas daí, Ângela, me fala uma coisa. De você conhecer Jesus até você se tornar pastor, que caminho foi esse? Como é que foi isso aí, esse chamado ministerial? Eu lembro que quando eu conheci Jesus e depois comecei a caminhada, né? Me batizei. A minha sogra ficou muito feliz, a família, né, no caso, ficou muito feliz, né? E depois eu entendi que era algo mais profundo, eu precisava de caminhar um pouquinho mais, me aprofundar mais a respeito disso, né? Então, eu fui para um grupo de crescimento, né? GC, convidado para um GC, eita, em Belo Horizonte. Eu confesso para vocês, eu corri do GC. Falei, Luciana, esse negócio não é para mim, Luciana. Ela falou, Ângelo, você vai conhecer mais, vai te trazer mais base. Eu falei, então tá bom. Aí, na casa da minha sogra tinha um GC, na quarta-feira. Só traduzindo, gente, o que é um GC? É um grupo de crescimento, é uma reunião nos lares, onde nós temos grupos menores, onde as pessoas vão conhecer mais, ter oportunidade de perguntar, tirar suas dúvidas, fazer perguntas e também se relacionar com um grupo menor, né? E eu fui para um GC num sábado, no domingo, 5 horas da tarde. Eu não ia na quarta-feira na minha sogra, mas eu fui no domingo, 5 horas da tarde. O pastor, ele chama Renato, me convidou, falou, Lu, traz o Ângelo, eu quero conversar com o Ângelo. Eu falei, tá bom. Aí Luciana falou, Ângelo, o Renato quer conversar com você. Eu falei, Luciana, você foi falar para o pastor que era para me chamar. Ele falou, Ângelo, quer conversar com você. Ele me abraçou, Renato, e ele falou assim, Ângelo, aqui tem gente que vai gostar de você também, não só na casa da sua sogra, mas aqui também tem, então você vem, você é meu convidado. E eu fui. Eu vou falar para vocês um negócio, que delícia que foi, viu? O pessoal me abraçou, me convidava para ir para a festa, ia ter um churrasco, a gente ia, e até que um dia eu falei assim, não, é isso mesmo que eu quero. Eu falei, Renato, vou ficar no seu GC no domingo. Daqui a gente vai para o culto, a Luciana já vamos para o culto, nós éramos noivo ainda, né? Estávamos noivo. E eu fui me aprofundando nisso, a ponto de eu ir para o culto, do culto da vovó, era 8 horas da manhã, ficava para a escola bíblica, ficava para o culto das 10 e ia embora quase 1 hora da tarde da igreja. Glória a Deus, né? Você vê, a gente vai se apaixonando pelas coisas do Senhor, pela casa do Senhor. Eu fico um pouco impressionada. Eu falo, é claro que, assim, eu quero que vocês entendam o que eu vou falar, mas, assim, uma das coisas que, para mim, sinaliza um termômetro da paixão de um cristão pelo Senhor é a frequência dele na casa do Senhor. Não que, tipo assim, se uma pessoa não vem, ela está desviando, não é nada disso. Mas é que uma coisa é fato, quando o nosso coração está em chamas, a gente tem tanto prazer de estar na casa do Senhor, né? Sim, eu lembro também, quando eu me converti, que eu pegava ônibus e eu demorava 1 hora para chegar até a igreja. E eu ia de manhã para a escola bíblica, e lá começava 8h15 a escola bíblica, então eu tinha que sair bem cedo, de Várzea Grande até Cuiabá, até o bairro, acho que Grande Terceiro que era. E aí eu participava da escola bíblica, daí
saía da escola bíblica, a gente ensaiava, porque logo eu já comecei a participar do louvor, etc. E depois a gente ia almoçar e voltava para o culto da noite, né? Então, assim, é uma coisa que a gente ama estar, né? Sim, verdade. Ainda mais quando você reconhece daquele que eu tinha te apresentado, que Jesus fez, você quer se doar ao máximo, né? Então, eu tinha isso no meu coração. Como eu disse no início, eu sabia de onde que ele me tirou. Sim. Então, é uma forma de agradecimento, sabe? Da minha forma de agradecer, né? O sacrifício. Então, eu gostava disso. Eu pro culto da vovó com a minha sogra e com a Luciana, ficava na escola bíblica, no culto das 10 e ia embora quase 1h da tarde. Porque aqui a gente tem 3 cultos, mas lá na sede, em Belo Horizonte, tem culto o dia inteiro, Tem né? culto o dia inteiro. Tem o culto da terceira idade já, 8 horas da manhã, depois tem escola bíblica, aí tem o culto das 10, né? 10. É que são vários prédios também, né? Não é tudo num prédio só. E assim vai durante o dia. E aqui a gente só tem 3. E eu gostava disso, né? Eu comecei a gostar, eu comecei a me aprofundar, a ponto de eu começar a ir no GC na minha sogra já dia de quarta-feira, né? Então eu ia no GC no domingo à tarde e ia de quarta-feira. Então eu comecei a gostar. E eu e o Luciano começamos a nos aprofundar mais e falamos, agora nós vamos ter que orar. Nós vamos começar algumas coisas aqui, porque nós, já que está dando certo, vamos orar vamos casar, né? E começamos a orar a respeito disso, né? Inclusive, a gente recebeu uma palavra uma vez, uma senhora, ela falou com a Luciana, nós estávamos juntos, e a mãe dela falou assim, ó, vamos orar pelo Ângelo, né? O negócio era eu, vamos orar pelo Ângelo. Aí essa irmã me trouxe uma palavra, falou assim, ó, o Senhor tem algo para a sua vida, mas é algo que você ainda não vai ter um entendimento. Com o tempo você vai entender a respeito disso. E ela falou. Ela falou assim, o Senhor tem um chamado pastoral para você. Eu falei, Jesus, o que eu vou fazer? Né? E eu comecei a entender um pouquinho mais sobre isso. Eu comecei a ser mais discipulado por um pastor em Lagoinha. Então ele começou a me acompanhar, ele começou a me ensinar, a me mostrar. A primeira pregação que eu fiz num púlpito era para uma pessoa. Uau. Uma pessoa. Essa irmã falou, Ângelo, eu vou te ensinar um pouco como é que é. Mas você não vai tomar isso para você, sim, como... Não, vou te ensinar. E eu preguei para ela, para uma pessoa. Foi a minha melhor pregação. Que eu expus aquilo que Jesus tinha feito na minha vida, né? E eu terminei, ainda fiz apelo. Então, e ali eu comecei a desenvolver esse lado ministerial. Treinava na minha casa, na frente do espelho, pegava um tubinho de desodorante, com a Bíblia na mão, que era o microfone, e como se estivesse pregando para 10 mil pessoas. Eu comecei a pregar e me desenvolver. Aí eu fiz algumas homiléticas, né, alguns embasamentos, né, mas eu entendia que era a palavra que ia causar transformação na vida das pessoas, que através daquilo que Jesus tinha feito na minha vida, que ia mudar a vida de pessoas, a ponto da minha mãe falar assim, Ângelo, o que está acontecendo? Que é isso? E ela reconhecia um pouco da mudança que Jesus estava fazendo na minha vida, que o Espírito Santo estava me conduzindo a algumas coisas diferentes, né? Então eu falei, Luciana, eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu quero viver isso mais intensamente. Aí nós fomos nos aproximando mais, nos aprofundando mais em conferências, em cultos, e Deus foi trazendo para dentro de mim algo que ele via que precisava de ser enxertado mais em mim, né? Então eu comecei a andar com pessoas que me levantar mais. Eu comecei a andar perto de pessoas que via meu potencial ali, e começou a investir mais em mim, né? Com palavras, com livros, com atitudes, com oportunidades, e eu fui desenvolvendo até que um dia o Senhor falou comigo que era aquilo mesmo, e eu reconheci isso, e a ponto que eu falei, Luciano, nós precisamos marcar a data do nosso casamento, porque eu não posso ficar mais assim, né? Aí falou, Ângelo, e nós adiamos o casamento por 2 vezes. Eu falei, Luciana, se a gente não casar agora, eu não caso mais. Pressão ali. E a mãe dela falou assim, Lu, você não vai casar com o Ângelo, você vai deixar o Ângelo? E a Luciana tomou a decisão que a gente ia casar.
E uma coisa que eu entendo que é um tempo de Deus para todas as coisas, né? Infelizmente, a minha sogra não participou do meu casamento. Você está brincando? Jesus a recolheu antes. Uau! Sabe? Mas eu sei que tudo tem um propósito. A minha sogra, eu amava a minha sogra. Se Jesus me perguntasse hoje, uma das coisas que eu queria, assim, né? Eu queria que ele ressuscitasse a minha sogra. Tá vendo, gente? Vai vendo aí, ó. Tem gente querendo que Jesus leve a sogra. Olha que benção. Eu queria que Jesus ressuscitasse minha sogra. Eu amei a minha sogra, o máximo que eu pude. E o engraçado é que minha sogra, ela tinha uma disciplina em oração. O pouquinho que eu sei hoje em termos de oração, disciplina em oração, eu aprendi com a minha sogra. Ela era disciplinada em orar. Ela era muito honesta. Se precisasse ela mentir para ela assinar um papel, ela não assinava o papel, ela não mentia. Então isso trouxe para mim, né? Aí acabou que ela veio a falecer, ela faleceu orando, entregando a vida de uma cliente dela para Jesus. Assim que a cliente dela falou amém, eu aceito Jesus, ela caiu para trás e morreu. Então ela era um espelho para mim, um dos espelhos para mim era a minha sogra. Aí acabou que Jesus levou, passados 3 meses depois, eu e Luciana viemos nos casar, casamos. E esse pastor que eu ia na igreja, no GCs aos domingos, o Renato, ele fez o meu casamento com a Luciana. Nós casamos. Hoje nós temos a Ana Luísa, desse fruto desse casamento, temos Carolina. E duas lindezas, né? Duas lindezas. E apresentamos Jesus para elas. E hoje elas estão aí, firme e forte, né? Amém, glória a Deus. Eu sei que você já meio que falou um pouquinho disso, mas os GCs, eles são hoje utilizados, né, pela igreja, pela nossa igreja pelo menos, justamente com esse objetivo, né? Porque dentro de uma igreja grande, imagine, a nossa igreja é uma igreja razoavelmente grande, eu imagino a Igreja Batista da Lagoinha sede, né? Que na época não tinha outras, inclusive era só, nessa época que você começou a frequentar a sede, tinha mais ou menos quantos membros, você sabe não? Tinha aproximadamente 5.000, quase 6.000 membros. Pois é, de 5 a 6 mil membros. Como é que você vai conseguir criar relacionamento, né? Dentro disso, então você vai entrar e sair sem falar com ninguém. É engraçado que a gente estava num GC e o Luciano passando por uma situação muito delicada, né? Que nós precisávamos de um apoio, né? E o nosso líder falou: Ângelo, você me permite colocar o seu nome para as pessoas estarem orando nos GCs? Eu falei, permito, meu líder é o Ivan. Eu falei, permito, Ivan, pode colocar. E em certo momento, né, espalhou para os GCs, todos os GCs da igreja estavam orando por mim. E um irmão chegou para mim e falou assim, ô irmão, faz um favor para mim, na hora que o irmão estiver orando, ora por essa pessoa aqui, e essa pessoa era eu. E essa pessoa era eu. Sabe? Então eu vi a importância do GC, eu vi o cuidado das pessoas comigo, não só comigo, mas com as outras pessoas, sabe? Essa fidelidade de você entrar no GC e crer que a pessoa ali vai te abraçar, vai orar por você, vai se importar com você, vai dedicar um pouco do tempo da vida dela para te ajudar. É porque, na verdade, é impossível quando você faz parte de um grupo muito grande, que alguém conheça seu nome, que alguém saiba quem você é. O GC, ele é justamente o lugar onde você vai criar relacionamentos, né? E é um lugar onde você vai se relacionar, é o lugar do churrasco, né? Então o GC pode ser grupo do churrasco, grupo da comunhão, grupo do crescimento, mas é o lugar onde você vai criar relacionamento. E a igreja, ela é um lugar de relacionamento, embora eu vejo que hoje tem tantas pessoas, cristãos mesmo, né? Que são tão machucados que eles querem entrar na igreja e sair da igreja sem que ninguém saiba o nome deles. Mas eu penso que o grande chamado do Senhor para nós sermos igreja é sermos corpo. Sim. E de ser corpo, eu tenho que estar ligado ao corpo. Então é muito importante que a gente possa estar entendendo isso, né? Então para nós, né? Nós não temos o GC como uma ferramenta de crescimento da igreja, aonde olha, quando chegar em tanto tem que multiplicar. Não é isso. Nosso objetivo realmente é poder cuidar das pessoas. E engraçado que nós fomos para um outro GC, né, pertinho da nossa casa também,
E foi um tempo que a gente viu também o cuidado de Deus. Eu e o Luciano, a gente fala até hoje, que a gente via a nuvem em cima do grupo. A gente viu o mover de Deus em todos os sentidos, todos os sentidos. Tanto é que quando a gente mudou de Belo Horizonte para São Paulo, passasse um tempo depois, uns dois, 3 anos, a gente conseguiu ligar para as pessoas daquele GC, para que um dia a gente pudesse ir lá, nos encontrar na mesma casa, de preferência com os mesmos irmãos, e a gente conseguiu reunir de 12 pessoas, nós conseguimos reunir 9 pessoas. Que legal. Então, naquele dia, nós fizemos um GC, depois de 3, 4 anos mais aproximadamente, das mesmas pessoas que estavam ali. Então, houve o contágio de testemunho sobre os GCs que a gente vivia, sabe? A gente sentiu como se aquele GC não tivesse acabado. Que legal. Então, foi muito marcante para mim e para Luciano, foi muito impactante isso, sabe? Então, eu creio no poder que há no GC, sabe? No poder que há na construção de família, na reconstrução de vidas, no amor, na cura, na restauração, naquilo que um GC pode fazer na vida de uma pessoa. E como pastor, você também acompanhou em alguns outros ministérios um momento onde esse modelo, onde o GC se tornou um modelo de crescimento, né? O que você acha que acabou gerando tantas feridas, porque hoje a gente vê tantas pessoas feridas com essa questão de GC, tão avessas, né, que até acabei puxando aí esse assunto um pouquinho antes, mas na sua concepção ali na prática, eu não acompanhei tanto isso, mas eu queria ouvir você, sim. Sim, eu tive a oportunidade, na nossa mudança de Belo Horizonte para São Paulo e depois para aqui para Bragança, a gente teve a oportunidade de entrarmos numa igreja, sermos abraçados. E com esse crescimento, a gente viu a necessidade de implantação de um GC, né? Então, a gente viu que a igreja começou a crescer, que precisava de alguns líderes nas pontas. E eu, pelo menos, tive a oportunidade, estava sobre baixo de mim, aproximadamente, sem medo de falar, uns 30 GCs debaixo da minha responsabilidade. Então, a gente precisava de formar líderes, né? Porque o crescimento era muito rápido, né? O crescimento é muito rápido. E a gente via que com o caminhar, algumas pessoas realmente elas não queriam ser cuidadas, algumas queriam ser cuidadas realmente. Então, como você disse no início aí da sua fala, não é uma forma de crescimento, o GC não pode ser uma forma de crescimento, tem que ser uma forma de cuidado, né? Porque a gente está lidando com vidas e cada um tem o seu emocional, tem a sua forma de pensar, de raciocínio, tal, sendo que você não possa interferir ou ferir a pessoa com algumas palavras. Então, eu entendo que algumas pessoas são feridas, são aversas a respeito de GC, como você fala, porque em algum momento ela foi ferida, ou com a palavra, ou com o não cuidado, ou com algo que não podia ser feito, ou até mesmo uma correção, que nós precisamos ser corrigidos, porque Deus nos ama e Ele nos corrige. Então, uma correção mal interpretada por essa pessoa, ela não entendeu essa correção, eu vejo que isso trouxe um pouco de distanciamento das pessoas a respeito do GC. Você não acha também que, às vezes, quando isso pode acontecer com o GC, como pode acontecer com qualquer outra coisa, você não acha que, às vezes, também a pessoa fora do tempo? Porque, assim, muitas vezes o formato, né, de crescimento dos GCs, vieram vários modelos, né? Sim. O M12, outro M lá que eu não lembro, aí nós tivemos também o MDA, enfim. E não é uma crítica ao modelo, porque eu entendo que quando Deus dá algo para alguém, o Senhor vai dar estratégias para que essas pessoas avancem. Sim. E eles vão ter os erros e acertos, né? O que eu vejo que há uma falha, muitas vezes, é tentar pegar o sapato do outro e tentar calçar, né? Então, isso. Assim, não é porque está funcionando lá em Belo Horizonte que vai funcionar aqui. A gente tem que ter essa cautela, né? A gente tem que ter essa sensibilidade de buscar uma direção de Deus. Mas eu vejo também que algumas pessoas acabaram exercendo funções que talvez não estavam preparadas para isso. Sim, eu entendo também que é como o sapato, né? O exemplo do sapato. E meu número não vai caber no número da minha filha, né? Então eu tenho que ter a sensibilidade de realmente isso que eu vou fazer, vai dar certo. Eu tenho que pensar o antes, né? E é isso mesmo. Então, na medida que o meu pé vai crescendo, eu vou mudando o número do sapato.
Então eu não posso já de cara já mandar um 41 numa pessoa que calça 32. Vai ficar feio para a pessoa. Não vai nem conseguir andar. Não vai conseguir andar. Então eu vejo que tem que ser adaptável àquele momento da igreja está vivendo, a flexibilidade, né? Então eu entendo que a igreja ela é flexível às estações, né? Então no frio eu visto a blusa, no calor eu fico mais à vontade. Então eu vejo essas adaptações de acordo com o molejar da igreja, sabe? Sim. E sendo conduzido dessa forma, não com pressão, não como você disse, que eu tenho que crescer. Não, eu não posso fazer uma árvore, como foi pregado na semana passada, forçar a árvore a dar o fruto. A árvore vai gemer para dar o fruto. É natural dela. Tem que ser algo natural. E esse natural, ele vai te aproximando mais do Senhor. A pessoa vai tendo entendimento daquele natural, está fazendo bem para ela. E tem a questão dos dons também, né? Eu vejo que quando você escolhe um modelo, você não pode fugir dos princípios bíblicos dos dons. E muitas vezes a pessoa ela cria um caminho, mas de repente ela não tem o dom para aquilo, né? Eu acho tão lindo quando Paulo ele vem além dos dons que ele fala dos dons ministeriais lá em Efésios, mas eu acho tão lindo também quando ele fala lá em Romanos sobre alguns dons, por exemplo, o dom de contribuir. Então, assim, nós precisamos entender que nós temos um chamado no corpo. E isso entra até nessa questão de nomenclatura de pastor. Né? Então, assim, um pastor, ele não necessariamente ele vai ser a pessoa que vai pregar. Ele pode ser um pastor que vai cuidar de pessoas e não vai estar tão em evidência. Às vezes um pastor, ele tem o título de pastor, mas o ministério dele é evangelista. Então, assim, eu vejo que as pessoas, elas meio que confundem um pouco isso, trazendo pesos que são desnecessários, né? Então, por exemplo, você é um pastor, mas não necessariamente você é o pastor titular da igreja. Isso não tira a unção que está sobre a sua vida, mas você está ali obedecendo aquilo que Deus está colocando na sua mão, né? Sim, e engraçado falando sobre isso, é algo que eu entendo, mas não faço muita questão. Você vai pregar, não vai pregar. Gente, eu entendi de onde Jesus me tirou. Eu tenho crédito, assim, no sentido, sabe? Gente, eu devo muita coisa. Eu sou devedor do sacrifício que Jesus fez por mim. Então, eu não me importo se eu estou de manhã fazendo um velório ou se eu estou à tarde fazendo um casamento. Eu quero servir. Eu tenho isso comigo, eu tenho essa convicção comigo, sabe? Então, vai no hospital. Se eu estiver disponível, eu vou no hospital. Vou, não tem problema. Então, eu tenho isso comigo, um DNA que está dentro de mim, que eu creio que foi o próprio Deus que colocou dentro de mim. Sabe? Então, a Luciana fala, Ângelo, a gente precisa de orar para o irmão que está no hospital. Eu falei, Luciana, quem que é a pessoa? Dá para eu ir lá? Ela falou, dá para você, então vamos lá. Eu vou. E o pastor Ângelo, ele faz muito isso, né? O Ângelo ajuda muita gente, muitas vezes, agora recentemente, diversas vezes, né? Quantas vezes a gente está lá numa situação impossibilitada de estar num lugar, está viajando, se tem uma pessoa que está precisando de alguém, uma das primeiras pessoas que a gente liga, claro que nós temos aí um grupo de pessoas que nos ajudam, mas Ângelo está sempre com essa disponibilidade, com essa disposição de estar ali com esse coração de servir. Porque ministério nada mais é do que serviço, né? Isso. Não é serviço. Verdade, é serviço. Né? Então eu tenho isso comigo, porque quando você entende, igual eu sempre vou frisar isso, quando eu entendo o que Jesus fez por mim, de onde eu estava, de onde Ele me tirou, gente, não tem algo mais gratificante para mim do que ajudar pessoas. Não tem. Eu quero que a pessoa entenda e viva esse mesmo, e tenha dentro dela esse mesmo amor que Jesus colocou dentro de mim, sabe? Que é algo para mim muito valioso. Sabe que esses dias eu tenho meditado muito, né, numa canção que é A Nada Mais Satisfaz, né, que ela diz assim, não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim. Não deve. Gente, eu entendo que no momento em que a gente entender que Jesus não deve nada mais para a gente, que pelo contrário, nós somos devedores, pela grandeza do amor que nós recebemos, a nossa vida no Evangelho vai ter outro nível de profundidade, né? Sim, e eu posso dizer com toda sinceridade, verdade, eu posso ter milhões nas minhas mãos, espécie de dinheiro, não vai pagar, não paga. Não paga porque só eu sei, só eu e o Senhor sabe onde eu estava. Eu vou frisar isso sempre, onde eu estava e onde eu estou hoje. Eu sou muito grato, muito grato. E às vezes as pessoas não entendem, né, o que é
uma porta de uma igreja aberta, de um templo aberto. O valor que é isso, gente. Uma pessoa que passa desesperada e não sabe, eu preciso dar mais valor. Eu preciso dar mais valor a isso, sabe? De um templo aberto onde eu sei que uma pessoa pode passar ali e ser alcançada pelo Senhor. Sabe? Um abraço que ela recebe, uma pessoa que está ali integral, sabe? Para derramar sobre a vida daquela pessoa Jesus. Eu sei um pouquinho que é isso. Eu sou muito grato a Deus. Glória a Deus, é verdade. Às vezes, eu lembro outro dia que eu estava conversando com uma irmã e ela falou, olha, pastor, eu falei, como que você chegou na igreja? Ela falou, eu saí da minha casa desesperada para ir numa igreja. E eu não tinha visto a igreja, mas de repente eu comecei a ouvir os louvores. E o meu filho, de 8 anos, falou, mãe, vamos aqui nessa igreja. E ela olhou, nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Eu falei, mas será que a gente pode entrar? E então eles entraram e foram acolhidos. E cada testemunho, né, que nós vemos de transformação, cada vez que a gente ouve um testemunho de alguém que assistiu uma pregação, inclusive pela internet, ou que chegou nessa casa pensando em acabar com a própria vida, e tantas transformações, sabe? Nós só podemos nos render diante da grandeza desse amor. E esse amor hoje, pela misericórdia do Senhor, né? Nós estamos derramando sobre a vida das nossas filhas, sobre a vida de Carol, sobre a vida da Ana, sabe? Eu quero que elas exalem esse amor, esse perfume de Cristo, né? Amém. Onde elas forem, onde elas estiverem. E a gente sempre, eu e Luciana sempre nos preocupamos com a Ana Luísa e com Carol, da fase pequenininha, sempre mandamos, levamos ela para as classes. O dia que elas não iam na classe, elas choravam. Sabe? Elas choravam, pai, eu quero ir para a classe, onde elas foram instruídas através da classe é o Kids. A classe é o Kids. Então, onde elas foram instruídas, e hoje, para a glória de Deus, Ana Luísa e Carol conhecem Jesus como ser o Salvador da vida delas. Glória a Deus. São apaixonadas por Jesus. Amém. E nós, a cada dia, nós sempre perguntamos para Luísa, sempre lá em casa foi assim, já leu a Bíblia hoje, já orou? Sempre lá em casa foi assim. Eu, Luciana, sempre nós perguntamos, já leu a Bíblia hoje, já orou? Sempre. E vai ser sempre assim, até o dia que Jesus voltar, né? Amém. Glória a Deus. Que bênção. Obrigada por você ter vindo. Obrigada por compartilhar um pouco da sua história, né, Luciana, querida, Deus te abençoe. Um beijo no seu coração, Ana, que está lá longe, está lá do outro lado, né? Está nos Estados Unidos. Carol, Deus abençoe muito a vida de vocês, presentes preciosos do Senhor. E obrigada, viu, por muito compartilhar um pouco da sua história. Que o Senhor continue te dando esse coração, né, de servo, e também para alcançar pessoas através da sua vida, através da sua história. Muito obrigado, eu sou grato pelo convite, que essa palavra possa ecoar aos confins da terra. Amém. Para que as pessoas possam entender que há um Jesus que morreu na cruz, um Salvador, que perdoou todos os nossos pecados e está esperando por eles também. Pode tirar de qualquer lugar, né? O braço dele alcança o lugar mais profundo, né? De qualquer lugar. Amém, glória a Deus. Eu tenho certeza que essa é uma história que aqueceu seu coração, inspira você. Então nos ajude aí. Não esqueça de curtir esse vídeo e de compartilhar, porque cada vez que você curte, você compartilha, as plataformas entendem que esse vídeo é relevante e elas acabam mostrando isso para mais pessoas. E além disso, essa é uma maneira linda de você pregar o Evangelho, dizendo para pessoas que a mão do Senhor não está encolhida, mas ela alcança pessoas, independente do lugar onde ela está, para dar a ela um novo começo. Como foi com o Ângelo, como foi comigo, como foi com você e como pode ser com mais alguém. Amém? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo episódio de Novos Começos.